Em abril de 2026, 165 milhões de pagamentos foram enviados entre máquinas através de um protocolo que a maior parte das pessoas no mundo financeiro nunca ouviu nomear. Nenhum ser humano aprovou um único deles. Não foi um piloto, não foi uma experiência de laboratório, foi terça-feira. Esta é a história de como a economia global deixou, silenciosamente, sem anúncio, sem manchete, de ser só humana. É isso. Bem-vindos ao NOI, o podcast da PIBIM Lab, o laboratório de tokenização AI First que opera entre Lugano e Madrid. Eu sou a voz que vos vai acompanhar e neste primeiro episódio quero fazer uma coisa simples, pegar em duas histórias que toda a gente anda a contar em salas separadas e mostrar que são na verdade a mesma história. Vai demorar cerca de 20 minutos. No fim, espero que olhem para o vosso saldo bancário de uma forma ligeiramente diferente. Ok, né? Comecemos pela superfície, pelo que se vê. Em 2026, a economia global parece calma. O crescimento anda à volta dos 3%. A inflação está a arrefecer devagar na direção dos 3,8%. Os grandes bancos centrais, a Reserva Federal Americana, o Banco Central Europeu, estão em pausa. Não cortam, não sobem, observam. Se só olharem para os títulos, a palavra que vos vem à cabeça é estabilidade. Mas desçam uma camada, olhem para os números que não fazem manchetes. A dívida agora já anunciou o recorde absoluto, 348 bilhões de mercado, assista ontem. Século atual, não, o aumento mais rápido desde a pandemia. Os mercados emergentes, dezenas de países, têm de refinanciar mais de 9 bilhões de dólares só este ano. Não investir 9 bilhões, refinanciar, apenas para ficar no mesmo sítio. Há uma guerra sobre decidir as rotas da energia e do comércio e a globalização, aquela ideia com 30 anos de que o mundo era um só mercado, está a partir-se em blocos. Então temos isto, uma economia que parece calma à superfície e que está esticada quase até o limite por baixo. E agora a pergunta que quase ninguém faz: com que máquina é que nós movemos o dinheiro através deste mundo? A resposta é com uma máquina velha, o SWIFT, a liquidação há 2 dias úteis, horário bancário, porque sim, o dinheiro institucional ainda dorme à noite e ao fim de semana. E um sistema de identificação, o KYC, que para em cada fronteira e tem de recomeçar do zero. Essa máquina foi construída para uma economia mais lenta, mais simples, mais humana. A tese de Pessidódio é que 2 revoluções estão, neste momento, a substituir essa máquina ao mesmo tempo. O mercado discute-as separadamente. E é por isso que o mercado não está a perceber o que está mesmo a acontecer. Número 1. A propriedade torna-se programável. Chama-se tokenização. A ideia, na sua forma mais simples, pegar num ativo do mundo real, uma obrigação do tesouro, um imóvel, um fundo, uma fatura, e representá-lo como um token, uma blockchain, não uma cópia, não uma promessa. O próprio direito de propriedade registrado em código. Durante anos, isto foi uma conversa de conferência, slides, potencial. Em 2025 deixou de ser. Deixem-me dar os 3 números. A BlackRock, a maior gestora de ativos do planeta, lançou um fundo de obrigações do tesouro tokenizado. Foi de 0 a cerca de 2.900 milhões de dólares em 15 meses. Mais depressa do que qualquer ETF na história. O JP Morgan, o maior banco dos Estados Unidos, tem uma plataforma chamada Kinexys. Já processou mais de 1,5 bilhão de dólares. Cerca de 2 mil milhões por dia. E as atualizações. A consultora BCG estima 16 bilhões de dólares em ativos tokenizados até 2030. O Standard Chartered diz 30 bilhões até 2034. Reparem quem são estes nomes. Não é uma startup numa garagem. É a BlackRock, é o JP Morgan. As instituições mais conservadoras do dinheiro mundial estão a mudar os carris por baixo dos vossos pés. E o segmento que mais cresce on-chain neste momento não é nenhuma moeda especulativa, é crédito privado, dívida real de empresas reais. Essa era a revolução número 1. Revolução número 2. As decisões tornam-se autônomas. Durante 2 anos, a inteligência artificial fez uma coisa, aconselhou, respondeu a perguntas, escreveu textos, foi um copiloto. Em 2025 e 2026, a IA deixou de aconselhar e começou a transacionar.
A Adobe mediu uma coisa impressionante. O tráfego de IA generativa para os sites de retalho americanos subiu 4.700% num único ano. A Mastercard espera que os agentes de IA tratem de até 1/5 de todas as tarefas de comércio eletrônico. E a Amazon, a Google, a Coinbase e a Stripe já estão em produção os carris de pagamento para software que compra em teu nome. Há uma frase de um responsável da Coinbase, o Brian Foster, que resume tudo. Ele disse, e cito de forma aproximada: em breve haverá mais agentes de IA a transacionar do que humanos, e eles precisam de dinheiro construído para a internet, programável, sempre ligado, global. Aguardem essa frase. Dinheiro construído para a internet, porque é exatamente aí que as duas revoluções se encontram. Aqui está a pergunta que funde tudo, e quero que parem mesmo para pensar nela. Quando um agente de IA precisa de pagar alguma coisa, poder de computação, dados, uma chamada a uma API, um serviço prestado por outro agente, o que é que ele usa? Pensem no que ele não pode fazer. Um agente de IA não pode resolver o que ele vai. Né? Um agente de IA não pode passar um processo de KYC. Não há documento de identidade para um software. Não tem horário, não espera pela segunda-feira de manhã. Trabalha em milissegundos, em todo lado, ao mesmo tempo, sem pausa. Um agente de IA precisa de dinheiro e de ativos que sejam programáveis, que estejam sempre ativos e que não tenham fronteiras. E essa é a definição exata de um ativo tokenizado. É por isso que eu vos disse no início que são duas histórias que são uma só. A tokenização sem inteligência artificial é só uma Wall Street mais rápida. É o mesmo sistema, com menos atrito. Os agentes de IA sem tokenização são só chatbots engenhosos. São cérebros sem mãos. Não conseguem tocar no dinheiro. Mas juntos são outra coisa. São o primeiro sistema financeiro da história desenhado para ser operado por software, não traduzido para software. Operado por ele de raiz. A propriedade torna-se programável. As decisões tornam-se autônomas. E o capital começa a mover-se à velocidade do código. Agora, e isto é importante, eu não vos vou vender uma utopia, seria desonesto. O fundo concentra hoje mais de 40% do mercado de tesouros tokenizados. 40%. O Financial Stability Board, o organismo internacional que vigia a estabilidade financeira, já avisou exatamente para este risco de concentração. Todo mundo assim, falta internacional nota outra coisa. Quando houver estresse no mercado tokenizado, ele vai desenrolar-se mais depressa do que qualquer regulador consegue reagir. A velocidade corta nos dois sentidos. E a fraude impulsionada por IA pode, segundo algumas estimativas, custar mais do que todo o valor atual do mercado de agentes. Os carris estão a ser construídos, a pergunta séria não é se, a pergunta é se estão a ser construídos bem. E é por isso que onde se constrói faz diferença. A Dream Lab construímos entre Lugano e Madrid, e isso não é acaso, é estratégia. A Suíça está a escrever o livro de regras em silêncio, que enquanto o resto do mundo discute. A lei suíça já dá um valor tokenizado, o mesmo estatuto legal de um valor tradicional. E neste momento há uma consulta federal a definir as licenças das instituições que vão poder emitir dinheiro digital regulado. Madrid é a outra ponta, a porta do corredor latino-atlântico. O canal natural para levar ativos tokenizados em euros à Península Ibérica e à América Latina, e no caso lusófono, para abrir o corredor Lisboa-São Paulo. E chegamos ao nome deste programa, no AI Nui. É a filosofia dos fundadores da Pilim Lab, e quer dizer isto, uma economia operada por inteligência artificial não está separada da identidade humana. Ela herda tudo de quem a constrói. Cada contrato inteligente reflete quem o escreveu, cada agente reflete quem o treinou, cada ativo tokenizado reflete quem definiu seus direitos. A máquina não é neutra, a máquina tem autor. Por isso, a pergunta com que vos deixo não é se o vosso dinheiro se vai tornar programável. A pergunta, a única que interessa é quem o programa e em nome de quem. Isto foi o no Wii da Pilim Lab. Se este episódio te fez pensar, partilha-o com uma pessoa que ainda acha que isto é ficção científica. Não é. É terça-feira. No próximo episódio, entramos dentro de um dos carris e perguntamos o que acontece quando o primeiro agente de IA gere uma carteira sozinho. Até lá, continua a pensar. E não deixes a máquina pensar sozinha.